E aí, pessoal, mais uma vez aqui no Pega Essa, mais uma noite aqui com um entrevistado especial hoje. Tudo bem, Dr. Wanderson? Olha, eu não estou tão bem assim. Por que não está Porque bem? hoje eu acredito que vou melhorar a minha condição física com esse entrevistado. Não estou entendendo Tá o que você bem, está falando não. isso. Vamos saber com ele depois. Tudo bem, gente? Mais um Pega Essa na área. Esse drama não vai ser assim, por qualquer motivo, Wesley. Por quê? Porque hoje vocês vão ter uma condição de hábito totalmente modificado com esse entrevistado novo, Wesley. Pessoal, eu já experimentei alguns questionamentos dele, algumas dicas dele e mudança de vida total, pessoal. Quero E ver. estou aqui hoje com o Dr. Maurício. Dr. Maurício. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Realmente eu fico bem lisonjeado de estar sendo convidado para participar aqui. Eu acho que duas personalidades aqui de Bragança, né? Isso. Colegas e amigos também, né? Prazer é nosso Então estar aqui com eu você. fico bastante lisonjeado com esse convite. É isso, será um prazer, né, tirar desse rapaz muitas coisas úteis para a vida, né, Wesley? E para quem não conhece aí, Dr. Maurício, médico. Médico? Médico do esporte. Ah, garoto, médico do esporte. Tem muita pergunta, Wesley. Tem aqui, ó. Eu baixei, ficou me travando um pouco meu celular, porque eu baixei 327 perguntas. Wanderson, Mas eu elenquei 10. Além de perguntas, Wanderson, eu tenho aqui curiosidades de algumas coisas que eu fiz que ele me passou aí durante um tempo. Hoje tem alguns seguidores aí, não aqui no Pega Essa, mas seguidores acompanhando eu na academia e falando assim: de onde você tirou essa ideia aí que você está fazendo na esteira? Onde você tirou essa ideia aí de elevar a esteira? E hoje a gente vai saber tudo isso aí, Wanderson. Quero saber que essa ideia talvez tenha alguma relação com o entrevistado. Não, né? imagina você chegar pra alguém assim, pro seu preparador lá e falar assim: não, isso daqui eu tô aumentando mitocôndrias porque ajuda a queimar a gordura. Daí falando: Wesley, você tá maluco? Tá louco, meu, vai E hoje ele vai explicar essa loucura pra gente aí. Muito bom, mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, não sei se vocês perceberam, gente, isso não é álcool, tá? Isso não é álcool, né, doutor Maurício, nem Wesley. Isso é café, não é? Então, Café da onde? café do Seu Lilo, isso que vocês estão vendo, né, um café bom, hein? especial, dentre outras marcas que você só encontra aqui no Café Seu Lilo, Wesley. E pro pessoal lá que tá em casa e quer vir tomar um café aqui no Seu Lilo, como que faz, Então, Wanderson? se você procura um ambiente legal, aconchegante, podendo até observar esse estúdio de gravação, né, Wesley? Sim. Você pode vir aqui na rua Coronel Leme 282, no centro, próximo ao Jorge Tibiriçá. Você vai encontrar um espaço bem legal para degustar um café talvez como esse. Tomar na taça no Não café. é? Tomando na taça. Quando você faz isso? Nunca, não é? Especial. Só no Seu Lilo. Só no Seu Lilo. Então, café de qualidade, cafeteria especial, Café Seu Lilo. Pessoal, Fica o recado. escola aqui, Jorge Biriçá, compareça aqui. Dá um Porque- Google, dá um Instagram, @Café Seu Lilo. Vocês vão encontrar o Na melhor descrição do cafeteria. vídeo Temos Tá na descrição do vídeo, é só ler lá que tem. Só ler, só puxar lá um Google. Ele Que legal, traz hein? certinho. Maurício, o que você está achando do café do Seu Lilo? Estou achando excelente. Até ia fazer uma colocação, porque realmente aqui tu tem um piano, que é muito interessante, e o pessoal ele prepara o café na hora e te mostra técnicas, te mostra até os tipos de café. Descobri que um dos cafés ele é processado até no Panamá. Mais pra frente a gente sabe por que tem essa relação, mas muito, muito gostoso. Eu indico, hein? É isso aí, Café Seu Lilo. Pessoal, Vamos lá, Wesley. Aqui agora, vamos focar aqui no nosso entrevistado agora. Vamos conversar, vamos puxar aquela resenha. Vamos esgotar ele aqui hoje, Wanderson. Vamos lá. Bora então. Então, assim, posso chamar de Maurício, posso chamar de Maurício tá ótimo. Maurício, doutor Maurício. Não. Vamos lá. Informal mesmo. Então, olha lá, eu vejo que o senhor tem uma voz bem interessante, né? Então, se puxar assim o microfone um pouquinho mais perto, fica até melhor. Isso, aí, agora ficou bom, hein? Certo, diretor? Diretor ali, né? Tem que dar uns toques pra gente e tal. Diz uma coisa, medicina. Você é um cara jovem, eu estimo 27 anos, né? Não tem cabelos brancos, só se pintar.
Por que medicina? Diz pra gente, conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal, essa pergunta é bastante interessante. Real, já tenho cabelo branco, né? Tô com 40 anos. 40 anos? 40 aninhos. Agora vou neste para 41 anos. E porque a medicina em si, bom, desde criança tinha pelo menos um exemplo aí a seguir, que era a minha irmã, que ela é cirurgia plástica, e também para tentar fazer aí um progresso, devido a que a infância foi bastante difícil, digamos, né? Mas graças à senhora Eliane, a minha mãe, a gente conseguiu realmente crescer, e hoje temos aí 2 advogados e 2 médicos na família graças a ela. Olha, então realmente é uma superação graças à minha mãe, Liane. Então realmente ela tem todo o mérito nisso mesmo, né? Na medicina realmente o que eu segui em todos esses anos? Quando eu me formei, vim fazer então urgência e emergência, e já são mais de 10, 12 anos realmente fazendo urgência e emergência, e precisava me aprimorar. Então fui para a especialidade de cardiologia. Seguido disso, especializar um pouco mais, fui para a terapia intensiva. Nesse trajeto, buscando realmente melhorar cada vez mais, e também um pouco cansado de tratar ou lidar só com doenças. Realmente precisava melhorar os hábitos. A pandemia também veio esgotar a gente como equipe, então precisava mudar os hábitos, e parei para pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então surgiram 2 coisas importantes. A primeira foram cursos de hipnose para tratar ou ajudar a tratar, a equilibrar o estado mental. Então cheguei a 3, 4 cursos de formação em hipnose, que isso me ajudou bastante a me equilibrar melhor. E claro, ajudar muitas pessoas que já passaram comigo. E depois da parte mental, então a parte física, aí vem a medicina do esporte, que quando me coloquei, inicialmente era apenas para me ajudar a melhorar. Mas hoje em dia realmente acredito que seja uma vocação. Além de todas as especialidades assim, que eu já fiz, acho que desta vez assim, essa só veio para me complementar. E não só a mim, né, mas ajudar pessoas na área da saúde, se eu posso e consigo, por que não, né? Que interessante, Wesley. Quando ele fala assim, né, eu observei talvez outras áreas para me ajudar. Médico também fica doente? Fica muito doente. Sério? E ninguém ensina isso pra gente, realmente. Caramba, como que você descobriu isso? Foi sintomático? Como que é? Você sentiu? Sim. Realmente a gente tem uma grande oscilação dentro do hospital, né? São urgências, emergências, estresse a todo momento, né? E realmente isso influencia bastante nos nossos hábitos. Além do que são lugares fechados, também tendemos a comer mal, mas porque realmente parece que queremos, né? Porque é mais fácil buscar comida ruim, processada e tudo mais. E aí comecei a observar que o aumento de peso, as alterações, pressão, colesterol, não só minhas, mas também se observa na maioria dos colegas. Então comecei a buscar essa área para poder melhorar a minha saúde. Hoje eu posso dizer assim, tanto da parte física quanto da parte mental, a maioria dos médicos, eles têm um acompanhamento psicológico, principalmente mulheres. E precisam, porque realmente é para tentar controlar o seu estresse. E a maioria dos homens, que não gostam de ir no médico, geralmente, e médicos entram nisso, né? Não buscam saúde, não buscam mudança de hábitos. Então todo mundo cai no mesmo círculo vicioso, só indo atrás da doença. Tanto de se cuidar, que não se cuida, então vão desenvolvendo doenças, como só cuidando de doença. Parece que isso vai só um círculo, né? E esse start, Wesley, não sei se talvez você precisou da ajuda de um colega ou você identificou isso. Por exemplo, eu preciso de ajuda. Você chegou a compartilhar com alguém ou você mesmo, sendo profissional, falou, caramba, eu acho que eu tenho que mudar esse hábito aqui, cara. Perfeito. Não, isso é legal, sabe por quê? Porque assim, eu sou de uma mentalidade que quando você tem um problema, eu não gosto de fundar no problema. Então você tem que buscar uma solução ao problema. Então toda a vida eu segui nisso. Se houver um problema, busque a solução, senão você só se afunda. Então, quando eu busquei uma especialidade atrás da outra, sempre foi para buscar um aprimoramento, porque eu entendia que havia uma deficiência. Quando eu busquei a parte da psicoterapia com a hipnoterapia, eu busquei porque eu senti uma deficiência que só me fez crescer.
E as pessoas que estão comigo também, que já experimentaram, por exemplo, o Wesley, né? Opa, e a parte física também. Então, Maurício, assim, eu tenho uma pergunta aqui pra gente entrar aí na medicina do esporte. Vamos falar como se fosse uma terapia, a parte de hipnose aí, uma terapia. Qual o resultado que foi marcante para você? Assim, por exemplo, você pegou um paciente, eu sei algumas que você já me comentou, para vocês que não sabem aí, eu trabalho com o Dr. Maurício, aprendi muita coisa com o Dr. Maurício, aprendi a mudar de vida, estilo de vida, e ele compartilha algumas ideias comigo lá, de pacientes dele, da hipnose e tudo, e gostaria que ele contasse aqui um case de sucesso aí, que ele teve na hipnose, para você entender um pouco do que transforma, porque eu vou ser bem sincero, quando ele veio com essa ideia de hipnose, eu falei assim, comigo não, vai. Deixa eu imaginar, ele chegou pra você e falou, não. bem dormido. Então, é o que a mídia mostra, né? Que é assim, que é isso daí a gente não acredita um pouco. Daí, maqueia um pouco. De tudo que você mostrou lá pra mim, tudo que você apresentou pra mim, assim, até hoje eu tenho aquele ainda que você me ensinou de bater as mãos, olhar pra luz. Lembra que quando eu mudei de casa eu teve que treinar no outro tipo de lâmpada, mas aquilo me tira a ansiedade. As ancoragens. Eu tinha um hábito terrível de morder a mão. Você sabe disso, e aquilo lá me tirou. As ancoragens da hipnose me tirou isso daí. Conte para nós um case de sucesso aí para nós de hipnose. Perfeito. Antes disso, só explicar bem. Por quê? Porque às vezes alguém pode estar pensando assim, mas médico, medicina esportiva está falando de psicoterapia, que mistura, que coisa estranha. Por que é importante? Porque realmente quando você fala de medicina esportiva e do exercício, porque é chamada assim, é o nome completo, medicina do esporte e do exercício, você está baseando-se na correção de 4 pilares. Entre os 4 pilares a gente tem o exercício, a alimentação, o sono adequado e a redução ou controle do estresse, onde entram técnicas de recovery. Então, esta, na maior parte das vezes, é negligenciada. Então, dentro do que eu faço e gosto de fazer, e hoje eu atuo tanto na mente quanto no corpo daqueles que querem performar física e psicologicamente. O que me chamou, sim, o que mais me impactou até agora é porque hoje eu atuo com o chamado Mind Sport, que é um protocolo de hipnoterapia associado à imagética motor e ao gesto esportivo. Tudo com visualização mental mesmo, aprofundando. E foi praticamente, acho que há umas 2 semanas, onde fiz em uma paciente que é triatleta, e ela tinha bastante receio e medo sobre quanto a andar de bicicleta. Isso perturbava demais ela, porque ela queria performar bem e ela não conseguia. O treinamento físico dela era espetacular, mas a mente estava pregando peças nela. É como você travado naquilo? Completamente travado, são chamadas as crenças limitantes. Então havia uma crença limitante. E o que me chamou muita atenção, que entre tudo que eu encontrei, o medo dela recaía em uma única situação, que travava demais ela. Algo que ocorreu na adolescência dela, onde ela foi forçada praticamente a descer num barranco de bicicleta e ela não queria. E ela não lembrava disso. Mas isso influenciou na performance e no rendimento como adulto. Caramba. Isso eu fiz num sábado, às 4 da tarde, e no domingo pela manhã, às 8 da manhã, ela me mandou uma mensagem me mostrando a felicidade dela, conquistando o pódio de 3º lugar. Caramba, ela tinha superado o problema. Assim, eu fiquei arrepiado quando eu fiz isso, tanto no sábado quanto no domingo. Assim, e hoje a gente conversa bastante sobre isso, ainda acompanho ela, né? E ela só tem a agradecer, e eu mais a ela, porque realmente tudo quem faz é quem se permite, como eu sempre falo, né? É quem se permite. E realmente esse foi o momento que mais marcou. Tem muitos outros, mas esse, sendo relacionado ao esporte, é muito marcante. Legal. Caramba, hein, Wesley? Tá vendo, Van? Essas coisas assim a gente não imagina, né? Não, cara. E assim, eu já fui várias vezes já testado isso aí. Primeira vez que ele fez hipnose em mim, eu falei assim, não existe isso. E eu falei, essas coisas não pegam em mim, foi? Eu falei, essas coisas não pegam em mim. Daí ele falou assim, tá bom, então vamos testar aí. Eu lembro da primeira, eu tava no conforto médico da UTI antiga ainda, ele falou assim, Wesley, força sua mão pra baixo aí na cama, mas concentre. Eu falei, vai forçar, eu vou ficar aqui. Ele falou assim, então tá,
Agora faz toda a força do mundo. Agora tenta levantar. Agora você não vai conseguir levantar. Falei, coitado, quem tá falando? E travou eu na cama. E eu não conseguia. Falei, e daí veio aquele todo medo assim. Falei, agora se ele for embora daqui, eu vou ficar travado aqui pra sempre. Eu tô no plantão. Cara, e foi assim, depois daquilo lá, ele até explicou qual modo que eu era, né, mano? Isso, que assim, que tem pessoas assim que demoram mais tempo, mas assim, eu tava tão no estresse que. Nossa. Caramba. Na hora. E essa descoberta, assim, esse diagnóstico, né? Ele parte de um exame físico, de uma boa conversa, como é isso? Sim, o que a gente faz, principalmente na medicina do esporte? Realmente começa com um bate-papo, tem que haver uma boa conversa. E essa conversa é muito individualizada, algo que a gente observa que já se perdeu realmente na medicina, infelizmente. Então, eu até brinco porque na faculdade, eu sou professor da faculdade de medicina, e nos alunos a gente sabe que tem lá uma anamnese, e tem perguntas específicas de hábitos, por exemplo, alimentação, hidratação, exercício físico, que aprendem e se esquece. E quando se observa, quando a gente está se formando, a gente só lembra de toda a anamnese da parte da doença. Então a gente está tratando e cuidando da consequência e está esquecendo da causa. Então eu preciso conversar sobre a tua hidratação, se realmente está adequado, porque só a hidratação, para quem faz atividade física sabe que só isso já melhora demais a performar, já melhora a hidratação muscular, já melhora o metabolismo celular, já melhora muita coisa. E às vezes a maior parte das pessoas acha que só 2 litros de água ao dia é suficiente, e não é assim. Não é assim. E a mesma coisa perguntando sobre a alimentação, que é o outro pilar que a gente tem que perguntar, né? E sobre o sono, para que haja um sono de qualidade. Então, como dizem, né? A gente tem que começar a escutar o paciente mais, que geralmente é escutado menos, né? Escutar o paciente mais e dar a oportunidade dele de pensar mais na sua saúde, para que ele não tenha que perder tempo depois pensando na doença. Olha aí, Wesley. Fica a dica aí para vocês que estão na medicina e terminando a medicina. Não, é interessante isso porque talvez se foca mais, né, como você falou, na doença. Não, o cara é muito bom, nossa, aqueles casos complicados, o cara vai lá e é muito entendido, é a referência. Mas e o antes de tudo isso? Talvez ele nem precisaria de ser uma referência, porque o paciente nem chegou a isso. Se fosse lá num outro colega que tinha lá, talvez se consultado, perdesse esse tempo, entre aspas, e analisado melhor isso, não é, Wesley? Doutor, falando em esporte, chegando no esporte agora? Só um adendo, né? Que é um dos clichês que às vezes se fala, até vou repetir, mas a medicina do esporte se baseia nisso. Prevenção de doenças. Promoção de saúde, promoção de qualidade de vida, prevenção de doenças e prevenção de lesões. Então, onde está o médico que realmente se esqueceu do melhor remédio que existe? O exercício. E vai prescrevendo realmente muita medicação. Claro que é importante, a gente sabe que doenças são necessárias, algumas doenças são necessárias, mas onde está a prevenção e o cuidado com esse paciente? Então, a gente tem que parar e ouvir mais o paciente, e é isso que eu faço no consultório. Interessante, Wesley. Dando um giro aí no que isso que o Dr. Maurício está falando aqui agora, eu lembro aqui dos pontos marcantes, assim. Eu lembro dos pontos marcantes, assim, que sempre você me falou, assim, pelo menos no café da manhã ali, toda terça-feira de manhã, eu conversava com você, sempre falou assim, ó, é você com você mesmo. Nunca se compare com o atleta de ponta. A vida dele é diferente, o mundo dele é diferente, mas tem algumas coisas que eles fazem que é muito importante para nossa vida. Que você falou da água, alimentação, comer certo, pesar a comida, saber o que está comendo. E um detalhe que é muito importante, que eu não esqueço até hoje, do pãozinho. Lembra do pãozinho? Lembra do pãozinho? Eu falava assim, mas doutor, pode comer esse pão? Você falou, você fazendo esse pão se tornar algo importante no café da manhã, que era colocar o ovo ali dentro do pão, fazer aquilo virar um alimento importante para o seu café da manhã, sem problema algum. E aquilo foi marcante para mim. Eu falei, caramba, a primeira vez que eu vejo alguém falar que pode comer o pão. Então essas dicas que você foi assim, eu lembro que eu peguei até na fase de você transformando no médico esportista, transformando nessa nova aptidão que você falou de vida, isso foi marcando na minha mente.
e marcando. E como vocês sabem, se assistirem o primeiro vídeo aí, vocês vão ver que eu tava pesando 107 quilos. Era o seu irmão, não era, Wesley? E pra mudar... Todo mundo fala isso. E pra mudar de estilo de vida, cara, não é assim, vou lá e vou mudar agora, e acabou. E as dicas suas foi muito importantes, essas dicas que você foi me dando. Aí, outra coisa também que eu não esqueço, procure um profissional. Porque sem um profissional, você não adianta você querer fazer as coisas sozinho. Não. E é assim mesmo? É esse o caminho? É isso mesmo. E algo que é interessante que a gente vai linkar novamente, tudo está relacionado ao poder da mente. Assim como você consegue ficar travado, assim como você consegue entrar num trânsito, tudo é a mente. E isso eu também falava, olha como a mente é forte. Se a gente quer e se a gente se colocar sem limitações, a gente consegue fazer uma mudança de hábitos e tudo está relacionado a isso. O problema não é o que, assim, em 100% dos casos, né, geralmente é a qualidade do que você come. Então, realmente, o poder comer um pão não tem problema, desde que entre dentro do que foi acordado junto com a nutrição, dentro da análise dos macronutrientes, as porcentagens de proteínas, carboidratos, lipídios. Se estiver dentro disso, por que não? Claro que alguns vão dizer, poxa, mas um pão pode me desviar da dieta. Isso depende muito de como você vai se regrar e como vai manter a constância, a disciplina. Isso é difícil, hein? Eu diria melhor, é desafiador. Quando a gente coloca difícil, essa a gente palavra se trava. Mas quando a gente verdade. coloca desafiador, a gente toma como um desafio a ser superado. E essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a mudança da nossa mentalidade, para poder virem mudanças. Isso está tudo relacionado ao poder na mente. Então, quando eu te coloco orientações como essas, tanto da mente quanto do que ingerir e do que fazer de atividade física, porque isso vai ajudar na tua mudança de hábitos. E tudo isso é necessário numa avaliação, além da conversa, uma avaliação de composição corporal, uma avaliação da taxa metabólica basal, que geralmente é o que você consome, o teu corpo consome praticamente sem fazer exercício nenhum, o cálculo de o quanto o teu corpo consome de macronutrientes, fazendo atividade física. Então eu tenho que saber tudo isso para poder condicionar um paciente para que ele consiga fazer atividade física, reduzindo o risco de lesões. Porque não adianta nada, faço um paciente, faço uma avaliação de composição corporal e vejo que ele tem pouca massa muscular e eu vou colocar ele num exercício de alta potência. O risco de ele se lesionar é muito alto, então eu tenho que condicionar ele com o que ele pode fazer. Aí tem aquelas 3 perguntas, né, que falam assim, primeiro é o que você quer, segundo é o que você pode e terceiro é o que você deve. Então eu quero, eu posso e eu devo. Eu quero ser atleta olímpico. Tá, mas querer às vezes não é poder. Você consegue, porque às vezes você coloca metas muito altas. Eu quero ter o corpo de tal pessoa. Quero ser aquela artista famosa. Isso leva à frustração. E é onde a maioria das pessoas não vê a sua realidade. Dá para trabalhar com a sua realidade, com uma boa análise e um bom acompanhamento. Ou seja, um planejamento esportivo. É isso que a gente faz. Existe acredito eu, talvez esse pensamento em boa parte dos pacientes ou não? Tipo, levar uma referência, um cantor, sei lá, um jogador, um halterofilista, e falar, eu quero ser isso? Existe isso? Existe e leva à frustração. Sério? E como trabalhar isso? Porque se eu levar lá a imagem disso, eu quero ser esse cara aqui, o que eu faço? Muito disso como trabalhar esse psicológico aí? Perfeito, isso é conversar com o paciente, indicar especialistas para isso, psicólogos. Existem hoje psicólogos esportivos também. Tem uma colega de Porto Alegre que também maneja com essa área, um abraço para a Lidiane, e que me ajuda bastante. Então, realmente ajuda ao paciente a ele se conhecer e se entender. Porque a maior parte das vezes, por exemplo, eu quero me exercitar e eu quero fazer hipertrofia. E ele está tentando crescer e não consegue. Ou ele está bem com o corpo dele, mas ele não se enxerga bem, que é o chamado transtorno de dismorfismo, às vezes leva até a vigorexia, que seria já extrapolar na atividade para tentar uma imagem que ele não tem, e isso acaba levando a lesões também, não somente a frustração. Então ele fica caindo num ciclo vicioso que ele nunca está contente com ele mesmo. Então a gente tem que colocar na pessoa que é um processo. E é o que eu falo também, é sobre saúde e estética. Quando a gente está buscando exercício, a saúde vem primeiro, a estética é o último. A estética não é o primeiro.
Então, difícil, né? Muita gente faz o inverso disso. Faz o inverso. Então você tem que individualizar e colocar para o paciente o que ele pode fazer. A realidade. É legal que todo nesse processo, mas por isso que é bom, pessoal, você que está assistindo aí o PHS agora, é bom ter acompanhamento de um profissional. Que assim, isso é bem claro na minha mente. No entanto, assim, vocês aí que usam iPhone ou que tem essas novas tecnologias do celular que dá para você pôr várias capas, a evolução das minhas capas do celular, que é um iPhone, é assim, sou eu no primeiro dia de academia, sou eu no meu primeiro podcast, que já mostrei para todos aqui. Puxa lá, gente. Sou eu comigo mesmo. Por exemplo, ontem eu tinha barriga assim, hoje não tenho mais. Ontem, exatamente. Então, eu nunca comparei com ninguém. Eu não quero ficar com o corpo de tal pessoa, eu quero assim, ser melhor do que ontem. Igualzinho assim, do exercício físico que você passou pra mim. Eu quero assim, por exemplo, primeira vez que você passou esse de elevação pra mim, que já você explica, primeiro dia eu não consegui. Quase morri, falei, Deus me livre, Maurício, quer me matar. Só que daí você fica naquela cabeça assim, peraí, eu vou conseguir, não vai ser agora. Daí você coloca na sua cabeça, eu não vou chegar nisso nessa semana, mas semana que vem eu vou estar melhor do que essa semana. E quando entra isso na sua cabeça, as coisas vão. Entendeu? Hoje é uma necessidade eu ir fazer atividade física. Antes de vir aqui, eu e o Wanderson já pagamos de hoje, né, Wanderson? Tamo aí. E assim, e vira um hábito na sua vida. Vira. E outra coisa que é bem interessante, e tô aqui na sua frente agora te agradecendo por todas as dicas que você me deu. É a primeira vez que eu tô aqui de frente a frente te agradecendo. Foi muito importante pra minha vida. Só para vocês terem uma dimensão, como o primeiro é saúde e depois estética. Só de eu conseguir de parar. Eu tomo medicação para pressão desde os 19 anos de idade. Faz 4 meses que eu não relo a mão mais em remédio. Verifico a pressão todo dia, já fiz Holter para ver se isso daí tá normal ou não, mas isso daí para mim já é a maior vitória da minha vida. De não precisar mais e precisar da medicação para controlar a minha pressão. Isso aí é muito prazer para mim. E o restante é o restante. Se eu conseguir chegar no peso que a minha nutricionista quer, é o resto, mas saúde em primeiro lugar. Daí hoje em dia se você perguntar assim, Wesley, por que você mudou de vida? É a minha aposentadoria. Como que é pensando na minha aposentadoria. Por exemplo, como eu vou se tornar um idoso para poder contar cheio história, para poder fazer o que eu quero, cheio de comorbidades. Então, e o Dr. Maurício trabalha comigo no UTI, o que a gente vê todo dia, doutor? Só comorbidades, doenças, complicações das doenças crônicas. Eu não quero isso para minha vida, entendeu? Daí, friso de novo aqui a importância de você passar para acompanhar com um profissional. É caro. Cara, caro é um dia de UTI. Caro é um dia lá deitado naquela caro é aquela cama. Pizza maravilhosa que você desemboca lá, sei lá, pior 100 que isso, né, mano? Caro reais é você pagar particular no cateterismo. É verdade. Ou uma angioplastia. É isso é caro. É verdade. Agora o restante, acompanhamento de Dr. Maurício, nutricionista, ou, o que for. Ou um start, não é? Ou um personal na academia, cara, nada é tão caro como um hospital. Assim, conhecendo o Wesley, né, desse... Wesley, o irmão do Wesley, ou Wesley anterior, ou a roupa que o Wesley vestia, que era totalmente diferente do atual, né? Não por ser amigos, não é? Então, medicina esportiva não é só para esporte, então, para quem é profissional, é isso, para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa que queira iniciar atividade física, seja ele um sedentário, realmente, né? Ou aquela pessoa que já é um atleta amador ou mesmo um atleta profissional. Então temos dois tipos de personagens aqui. Aqueles que já praticam esportes e aquele que não pratica ou nunca praticou esportes. Para ambos há benefício. Tanto para a saúde do sedentário quanto para a performance e melhor do rendimento daquele que já é atleta. Então eu busco melhorar meu pace, eu busco melhorar minha condição física, melhorar meu equilíbrio. Há muita coisa para se fazer para melhorar o resultado desse paciente, seja físico ou mental. Uhum. E para aquele paciente que é sedentário, ainda mais. Um adendo que eu faço, né? As orientações dadas para o Wesley, todas com embasamento, todas com cuidado, porque o pessoal está tendendo a fazer atividade física intensa sem acompanhamento. E precisa ser feito um acompanhamento para fazer uma liberação para qualquer atividade física intensa. Ou mesmo atletas, amadores ou profissionais, se mudarem o treinamento ou mudarem o seu protocolo, eles têm que também, com cada mudança de treino, o ideal é ser submetido a uma avaliação
completa, principalmente ao teste de exercício cardiopulmonar. Uma coisa que eu observo bastante, que aí vocês vão compreender melhor a importância do link. Todas as especialidades são importantes, elas integram esse acompanhamento. A gente pode ver nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde teve a maior quantidade de profissionais ajudando, psicólogos, fisioterapeutas, educador físico, médico, foi onde conseguimos mais medalhas. E a gente observa, por exemplo, nossos serviços de saúde, quando você tem um serviço de saúde onde o médico está te orientando a fazer nutrição, para quem você encaminha? Por um nutricionista. Sim. Agora, o médico está te orientando a fazer atividade física, para quem ele caminha no serviço de saúde? Infelizmente não tem. E aí eu acho que deveria realmente ter o educador físico para fazer esse acompanhamento. Mas a gente tem um poder de estar utilizando os ensinamentos do exercício físico que todas as diretrizes falam sobre recomendações e a gente não usa e não orienta o paciente. Então, há agora a possibilidade de a gente linkar um acompanhamento multidisciplinar com o apoio do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista e do educador físico para otimizar e melhorar o paciente e aquele que quer iniciar a atividade. Geralmente hoje a gente talvez veja cada um no seu quadrado, né? Mais ou menos assim. Então, assim, bem dificilmente eu vou lá e falo, olha, eu vou direcionar você para tal pessoa. Quando você fala de educador físico, né? Um profissional de educação física, etc., que hoje a gente vê, né, não digo generalizando, Wesley também pratica esporte, você pratica, talvez essa gestão das academias em se ter uma atenção um pouco mais isolada e focada no seu aluno. Hoje, boa parte das academias elas são compostas por planos de treino, né, seja peito, bíceps, isso, aquilo, tal. Mas aquele profissional dizendo exatamente, olha, tem que fazer dessa forma, porque senão isso... Difícil encontrar, hein? Difícil encontrar avaliação especializada para isso. A gente encontra às vezes em grandes centros, por exemplo, em São Paulo. Mas aqui a gente já consegue fazer, aqui em Bragança Paulista, na região. Por exemplo, um paciente que queira iniciar uma atividade física, como eu falei, é possível fazer por estimativas, por fórmulas preditivas, qual é a frequência cardíaca dele, máxima, quanto que ele vai correr, em que porcentagem, mas hoje é possível fazer isso com segurança. Temos teste de esforço cardiopulmonar que a gente pode definir a frequência cardíaca máxima, que foi algo que a gente fez com o Wesley, definir quais são as porcentagens para que ele saiba exatamente quando está em exercício moderado, junto ao teste de esforço, né, a avaliação do esforço, a percepção do esforço, com a escala de Borg, por exemplo, e aí você vai percebendo onde você está, se está no exercício leve, moderado ou alto, e ao mesmo tempo avaliar os limiares que a gente fala dentro da parte do esporte para tentar melhorar. Então hoje é possível fazer isso. Outra coisa que é possível fazer é analisar, por exemplo, a tua RM1, que seria a repetição máxima, a máxima repetição em uma vez que você faz a tua carga. Então você sabe como é que você está, tanto de densidade muscular, você sabe como é que está, tanto de assimetria muscular, você sabe como você gera um gesto esportivo que pode te causar mais lesão. Então, hoje em dia, às vezes se observa, infelizmente, algo muito programado e as pessoas se lesionando, em vez de estarem treinando e fortalecendo específico para aquela atividade que eles querem. E a gente não vê isso. Um outro ponto interessante é que o Wesley falou até sobre eu quero fazer exercício para envelhecer bem. Se as pessoas soubessem que existe algo chamado o consumo de oxigênio, quanto que o nosso corpo ele consome de oxigênio, e que isso vai reduzindo 10% a cada década de vida após os 30 anos, e que você lá para os 70 anos, você pode ter 30%? É isso? 10%, imagina, 30% reduzindo o teu consumo de oxigênio. Caramba, e você pode se aproximar a quase um consumo de oxigênio de um paciente que tenha insuficiência cardíaca. Como você vai ser quando for idoso? Um cara que não consegue subir uma escada. Como você vai ser se não fortalecer o teu músculo? Porque o músculo é que te dá o equilíbrio. Você não vai conseguir manter o seu equilíbrio, você vai ser sujeito a quedas. Então o exercício bem orientado
vai te levar a melhorar, que é o objetivo, o teu consumo de oxigênio. Porque pode descender, você pode melhorar o teu consumo de oxigênio. Até 30%, dependendo dos atletas, consegue melhorar. Então, Caramba. Por que não investir em saúde? O que você acha que falta, doutor? Você acha que falta divulgação? Falta interesse mesmo da população procurar? Falta indicação de outro profissional? O que você acha que falta para procurar Talvez isso? uma auditoria em cima dos que órgãos, falta? sei lá, de que regula cada atividade. Eu acredito que seja uma série de fatores que você até mencionou. Vocês mencionaram praticamente a maior parte, né? Precisaria haver um incentivo, tanto na parte da saúde, por exemplo, educadores físicos do sistema de saúde, claro que sim, eu sou a favor, tem que trazer os colegas junto para a gente poder trabalhar junto. Orientação para os profissionais, orientação para as pessoas, mostrando que a saúde é importante. Só que às vezes a gente vê isso falado em alguns programas, mas muito superficial ou pouco. Porque também às vezes não é tanto interesse saber sobre saúde, já que tudo baseia-se na doença. Mas isso é outro papo, né? Em todo caso, falta realmente a orientação e o entendimento da população que a saúde é o primordial. Eu vi essa semana na internet um teste que fizeram no idoso. Colocaram 6 idosos numa cama de casa, cama de casal, sentado. E fizeram todos os idosos levantar e ir até um determinado lugar. Todos aqueles idosos que demorou para levantar são pessoas que não chegaram a 90 anos de idade. E todos os idosos que levantou rapidamente e foi até o ponto determinado, todos duraram mais de 90 anos de idade. Olha que teste. Isso está associado ao fortalecimento e à força muscular dos membros, dos músculos das pernas e do teu core. Fortalecimento da região lombar e abdominal. Tem trabalho que fala que realmente se você tiver uma redução da tua massa muscular, principalmente em membros inferiores, está associado ao aumento do risco cardiovascular. Então, se você não fortalece, como fala, água é vida, músculo é vida. Olha aí, além de infartar, você tem uma fratura. Muito legal, né, Leslie? Interessante, né? Relação com o coração. Né? E outra relação também que é interessante que eu vi também essa semana, Anderson, que assim, que a gente para pouco para observar o desenvolvimento do ser humano. Que quando ele é criança, ele não já sai assim, olha, deu os primeiros passinhos. Ele faz primeiro gatinha para criar o quê? Fortalecimento muscular para poder depois andar, que ele não consegue ficar de pé primeiro assim e andar. Então, por que isso é tão importante que ele fez o desenvolvimento lá no começo? Porque a gente para. A gente para de fazer isso. Porque tem muito a ver, né, doutor Maurício? Totalmente. Agora você vê também hoje em dia que, diferente de antigamente, as crianças ficam muito mais tempo no celular em vez de ser incentivado mais a atividade física. E você vê mais crianças obesas. Muito. E a obesidade é uma doença metabólica. E isso mata. Faz mal. Então, realmente tem tudo a ver. Tem que ser estimulado o exercício físico desde a infância e o adulto tem que desenvolver essas aptidões, essas habilidades com orientação, porque, como vocês falaram, o que falta? Falta tudo para que as pessoas saibam. Falta informação, que é o que a gente está tentando passar aqui. Informação esta que você, né, ligar a sua TV em qualquer canal, seja a cabo, você não vê um comercial de 30 segundos dizendo, você aí que está no sofá com essa barriga, venha fazer uma atividade física, não sei o quê. Você sabia que quantos % de pessoas morrem com doenças do coração? Não sabia. Tem isso? Não tem. Tem épocas de campanhas em meses, tem campanhas de doenças como dengue, entre outras, mas não tem de prevenção. Um grande medo que eu tinha, Wanderson. Qual? É assim, eu vou parar de comer agora para poder emagrecer. Nessa é a primeira vez que eu faço dieta com orientação de N profissionais. E a vez que eu mais como, Anderson, eu faço 9 refeições no dia. Caramba! Na hora do almoço, o Maurício tá lá e me acompanha, eu falo assim, caramba, não vou conseguir comer toda essa marmita. Cara, eu aumentei as vezes de comer. Não tem aquele negócio de eu ir na copa lá da UTI e falar assim, puta, não tem que comer, eu vou pegar esse pedacinho de pão. Porque sempre tem na minha marmita ou fruta, algum carboidrato que possa. E assim, eu falei assim, cara, se pode comer e associa a emagrecer e a minha qualidade de vida... Ontem eu pensei isso, deitado na cama, eu falei assim, cara, eu tô fazendo minha aposentadoria. Sim. Eu tô aumentando, porque assim, a gente brinca lá em casa que assim, a Carla fala assim que quer morrer depois. Que primeiro vai ver eu morrer depois da mãe. E eu falo pra ela que eu vou durar muito mais do que ela. Ela falou, jamais. Pode ser que você morra
eu morro hoje, amanhã você vai junto. Como eu quero durar muito, eu tenho que melhorar muito. Não, grande parte, né, não pensam desta forma e pensam exatamente aqui. Eu vou comer mesmo. Amanhã eu tô morto, não é? Amanhã eu tô Eu não morto. sei o que vai ser amanhã. Um dia eu vou morrer. Um dia você vai morrer, mas por enquanto você tá vivo, meu. Faz por onde, não é, doutor Maurício? A alimentação, como eu falei, é um dos pilares da medicina esportiva e do exercício. E as pessoas têm essa percepção errada, igual a água. Você toma água? Toma água direitinho. Quando você vai Cerveja ver, é água, não é? Eu achava que Não eu tomava. toma. Eu achava que eu e tomava. não toma. Aí quando você come direitinho, quantas pessoas falam, como super bem. Mas aí vai depender tudo da distribuição de carboidratos, lipídios e proteínas. E isso é baseado no teu peso corporal e em análise de composição corporal. Muitas coisas precisam ser analisadas para poder ver se você está comendo de forma adequada ou não e quanto você precisa. Na maior parte das vezes, não estão comendo. Então, não pode ser uma pessoa que queira, que a gente vê, eu sei de casos também assim, né? Eu quero aumentar a massa muscular, mas estou em déficit. É muito, assim, muito, não dizer impossível, mas é muito difícil você criar massa muscular estando em déficit calórico. Como não tem como você. Isso é uma percepção errada que as pessoas têm. Então acham que estão comendo correto e não estão. Ou pelo contrário, eu estou querendo emagrecer, então eu vou ter que fazer um déficit calórico. E quando vê, todas as análises estão erradas, estão superestimadas, porque são geralmente cálculos ou exames, alguns exames que têm erros, né? Então as pessoas estão comendo a mais do que deveriam. E falando, eu não consigo emagrecer. Aí você nota, não, eu como tudo direito, tá tudo certo na alimentação. Ótimo. E o exercício? Como é que está o teu gasto? Aí na consulta, de repente a pessoa não falou realmente o que estava fazendo de atividade, ou falou correto, mas está fazendo o oposto. E aí, claro que não vai funcionar. E que é resultado, né? Não E consegue. que é resultado. Não vai do conseguir. Espírito Santo. É igual um quebra-cabeça, Anderson. Ou para você ter resultado, tem que encaixar tudo perfeito. Perfeito. É o que eu falo assim, mais de 30 quilos aqui, vocês que estão aqui comigo sabem que tomei algo nenhum para emagrecer, mudei estilo de vida, mudei da casa. Sabe, geladeira é só marmita, é só fruta, é água. Eu acompanho os seus posts, quem não acompanha aí, gente, ó. A água é essencial, como o doutor Maurício falou, é algo que tá de graça para nós ainda até hoje, Verdade. mas ninguém faz. Eu também achava que tomava 2 litros por dia de água e depois que eu coloquei na garrafinha eu vi que eu não tomava nada. Achava que tomava e 2 litros era bem pouco para mim. Sabe o que falta? Mais pessoas como o Wesley. Mais casos de sucesso como essa. Mais pessoas que mostrem dedicação. E que dê a cara, né? Que dê a cara. Aparece, cara. Seja, assim, tem uma galera lá no UTI agora fazendo dieta e, assim, de manhã, pessoal, só pra descontrair aqui, a gente gasta uma bandeja de ovo lá de manhã. A gente gasta uma bandeja de ovo lá naquela refeitório lá da UTI. Doutor Maurício, só pra gente mudar um pouquinho de assunto aqui, porque você falou lá no começo e eu não esqueci. Panamá? Panamá. O que tem a ver Panamá nesse assunto? Então, como a gente estava falando do café, né? Um dos cafés que são servidos aqui, eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia, até achei muito interessante, ele é processado, feito a partir da descafeinização no Panamá e no México. E o Panamá é o local, é o meu país onde eu nasci. Meu pai é panamenho e minha mãe é brasileira. Então eu me criei no Rio Grande do Sul, então por isso às vezes tem uns bar, uns tchê, né? E às vezes sai um sotaque diferente, um S diferente, que é a partir do espanhol, que seria a minha língua mater, seria o espanhol. Então o Panamá está na minha vida, assim como hoje está o exercício, ou o Brasil, né? Que são meus dois países, minhas duas pátrias, né? Que legal. Caramba, Panamá. Você já sabia disso, Vanessa? Não sabia. Legal, Porque né? nunca vi talvez vai falar espanhol sei lá, agora. né, uma fala diferente de usted. Vivi por muito tempo allá. Toma agora. Gente, é água, isso não é vinho. Isso não é vinho, não tô louco. Matheusão, interessante. A gente tá falando de saúde, a gente tá falando tudo e a gente não pode esquecer de falar do chocolate. Isso é uma pergunta que você vai responder logo após isso daqui, doutor Maurício. Chocolate pode ou não pode? Pensa nisso, porque queira ou não, quem vocês, né, que acompanham a gente no Pega Essa, já entrevistamos o Silvinho da Puro Chocolate, né? Vai falar um pouquinho da Puro Chocolate. Eu não consigo deixar de comer o meu chocolatinho.
daquele jeito, né? Regrado, bonitinho. Né? Setentinha não digo, mas uns 50, né? 100% açúcar. Mas é um chocolate bom de qualidade. Então, pense aí na resposta. E você que procura aí um chocolate de qualidade, pessoal, Puro Chocolate tem isso para você. Tá chegando, já era fevereiro, Páscoa, né? Tá chegando, abril, estamos chegando a Páscoa aí. Então, como no Natal, possivelmente você degustou daqueles panetones estufados, deliciosos, com moderação, né? Vamos mentir aqui, ok? Com moderação, né? Então você também encontra Puro Chocolate com ovos de Páscoa, entre outras coisas aí. E aonde estão localizados, Wesley? Na Praça Raul Leme 129, na Rua Coronel Luiz Leme 388, na Rua José Domingues 572 e na Rua Voluntários Antônio dos Santos 675. Pessoal, dá um @Puro Chocolate. Meu Deus, quer um chocolate de qualidade? se delicie. Com moderação, né, doutor Maurício? Só com moderação, né, ué? Eu, pelo menos uma vez a semana, puro chocolate na veia. Puro chocolate na veia. Então, puro chocolate, chocolate artesanal, puro chocolate aí. Você já comeu, doutor? Eu deles não. Não? Não. Ah, Então, você vai vai ganhar presentear um você. kit, vai ganhar um kit da Puro presente. Chocolate com moderação, que você tem que dar exemplos para os pacientes. Eu vou né? levar pra minha esposa. Isso é bom, isso é bom. Tem uns períodos que tem que dar. Marcar pontinho. Isso Mas é bom. Mas pode comer chocolate? Pode comer chocolate. Que legal. A questão é a seguinte: dentro da tua programação, junto com a avaliação médica e a avaliação da nutricionista, que é colocado dentro, tem uma quantidade de calorias que você vai ingerir, e isso vai depender dos ciclos que você faça ou não, a depender do planejamento. Se isto, igual ao pão, estiver dentro das calorias, Tudo bem. tá Sem tranquilo. problemas. Tá tranquilo. Tem um trabalho. E outra, mantendo a atividade física. Tem um trabalho que eu postei no meu Instagram, @mkcardiosport. Opa! @cardiosport. Descrição. Descrição. Descrição, bem pausadamente para o editor colocar aqui. @mk.cardiosport. Isso, vai estar aqui embaixo bonitinho para descrição do vocês vídeo aí. seguirem aí, gente. Um dos trabalhos que eu coloquei lá é uma análise que foi feita da ingesta de alimentos nas festividades em distintos países, festividades no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aí mostrava que após a festividade as pessoas tinham aumentado em torno de 1,5 kg. Só que ao longo do tempo do ano elas continuavam fazendo alguma coisa. Aquelas que continuavam fazendo, elas conseguiam reduzir, e aquelas que não ficavam em superávit calórico e tendiam a manter um peso aumentado, acumulando esse peso de festividade para festividade. Então tem que ter um racional. Você vai comer, moderação, não exagerar, entrar com a alimentação acompanhado com a nutricionista, que é a especialista que vai conseguir te distribuir e balancear esses macronutrientes da melhor maneira possível, e ter um gasto energético total alto, para conseguir manter, então, equilibrar a balança, porque caso contrário, o desejo de emagrecer ou de perder barriga não vai vingar. Mas poder chocolate, pode comer chocolate. Aí, chocolate era Puro Chocolate. Hein, e como tu falou, pelo menos acima de 70%, para quem gosta, evitar ao leite. Né? Eu, pelo menos, gosto, mas como bem pouquinho. Eu não gosto tanto de doce, mas quando eu como é 70, 80, 90, bem pouquinho. Uma coisa importante, né, que é para, na verdade, ornar essa cadeia, né, tanto fisiológica quanto mental que você está falando, é uma coisa chamada peristaltismo. Né? Existe aí algumas pessoas que dentro de um costume de comidas, de hábitos alimentares, quando muda alguma coisa, né, ou quando talvez abusa, não se conversa entre aquilo que ingeri e aquilo que estou eliminando. Tem uma relação muito próxima a isso, por exemplo, um ganho de uma massa como essa que mudou esse hábito alimentar, porque tem pessoas que falam assim, nossa, deu um piriri em mim, porque mudei isso, agora eu estou comendo isso. Isso é acostumado fisiologicamente? Como é isso, doutor? Sim, isso é tudo individualizado, como tudo na vida. Tá? Existe algo chamado disbiose, que cada vez mais a gente observa alterações do trânsito intestinal e da tua flora intestinal, que são as bactérias que a gente tem dentro do intestino. O que a gente come influencia até mesmo no tipo de bactéria
que é produzida no nosso intestino. E às vezes do que a gente come de coisas, alimentos processados, por exemplo, eles podem influenciar em bactérias que são nocivas para o organismo. E se você tem uma alimentação regrada, tende a melhorar e começar a produzir bactérias boas para o nosso organismo. Então, a alimentação está intimamente associada à alteração intestinal, associada ali à disbiose. E isso é possível de ser analisado. Existem também hoje tanto testes, até mesmo genéticos, nutricionais, que podem ser feitos para poder fazer análises como essa, paciente a paciente, mas claro, a gente tem que saber o seguinte, considerar intolerâncias à lactose, a glúten, doenças como Crohn, retocolite ulcerática, doenças que estejam associadas, que podem estar influenciando nisso. Então, primeiro tem que ser feita a investigação, descartar isso e tentar buscar realmente uma alimentação mais adequada, junto ao nutricionista, para balancear e melhorar esse movimento intestinal que pode ficar um pouquinho desgovernado dependendo do que se alimente. Dependendo do desgovernado, aguenta dor, Wesley. Nossa, mas eu garanto para você, mas se o cara tem uma dieta balanceada, com acompanhamento do nutricionista e com um profissional, aí que vai fazer a dieta dele, dificilmente ele terá constipação aí. É porque está acompanhando de perto também, né? Qualquer mudança, vamos optar por um outro alimento que tenha praticamente as mesmas propriedades. Tem pessoas que talvez não tenham essa orientação ou possibilidade de ser, né, ter um entendimento como você explicou pra gente assim, e chega e fala assim, então, que eu tô praticando exercício e tal, não sei o que, 5 dias que eu vou no banheiro. Que isso, cara? Como assim você não vai no banheiro? Tô querendo perder isso aqui. Como assim 5 dias? Então tem algumas coisas, né, que não ornam. Por quê? Porque você tá repondo aquilo que você tá perdendo. Beleza, tô malhando, sei lá, tô correndo, aquilo que foi, né, orientado. Mas tem que ter um trânsito intestinal funcional ali. Existe um limite ali, doutor? Tipo assim, a partir de quanto tempo não é legal, o que é normal? Porque eu vou todos os dias, talvez um outro nem tanto. Quando eu não malho, eu fico 3 dias sem fazer, né, número 2. Como que é isso? Não existe assim um ideal. Realmente, cada pessoa tem o seu trânsito intestinal. E é um hábito. Às vezes, tem pessoas que vão mais vezes durante o dia, mais vezes durante a semana, ou menos. Se isso se tornar realmente desconfortável para a pessoa, aí a gente pode estar buscando a alteração, porque pode ter havendo problema. Mas se isso for um hábito da pessoa, talvez seja da pessoa. O que o exercício faz, ele aumenta o movimento intestinal. Quanto mais parado você fique, menos o intestino se mobiliza. Mais tempo para o alimento ficar no intestino, para bactérias processarem aquilo lá, mais desconforto, mais distensão abdominal. Então o exercício ajuda a melhorar, junto com a alimentação, tanto o peristaltismo quanto a própria flora do intestino, para evitar desbiose. Então o exercício é o melhor remédio. Tá vendo, Wesley? Eu tenho uma pergunta aqui, que nosso tempo já está ainda temos 3h30. Tá legal a conversa. Tô legal da gente aprendendo aí. Não esqueça do que, Wesley? Não esqueça de curtir, ativar o sininho, não é? E como que faz isso, Anderson? Você vai lá. 90 não digo, mas eu acho que uns 85% de todos os quase 10 mil visualizações que nós temos não são de pessoas inscritas, Wesley. Poxa, não. Porque talvez... Porque tá difícil, tem que pagar? Não tem que pagar. Você tem que só no cantinho inferior direito ali seguir, inscrever. Se quiser dar uma curtida, pode? Não, joinha, isso é legal. E um comentário? Também, coloca lá embaixo. Dr. Maurício, pode? Isso, faz uma pergunta como fizeram de alguns outros. Tal coisa, a gente responde, manda lá um zap. Pessoal, por favor, dá essa ajuda aí pra nós. Então, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Estamos nos 3 aí, TikTok agora. Estamos com os cortes legais no TikTok também, com links legais direcionados ao canal oficial do YouTube, né, Wesley? Sim. Então, informação, olha só, que interessante, você tem onde? A primeira consulta tá de graça pra vocês aqui. A primeira consulta. E uma pergunta que eu vou fazer agora. Dr. Maurício, então o segredo é dormir bem,
comer bem, se hidratar, praticar esporte e procurar um profissional da área, é isso? É isso mesmo. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Mas se ele deu todas essas dicas aqui, Wanderson, você ganhou a primeira consulta, não ganhou? Ganhou? Mas adianta uma consulta 44 minutos de um bate-papo aqui. Só não fez hipnose por aqui. Que ainda. Não dá, né? Ainda. Adianta uma consulta só? Não adianta. Tem que acompanhar, não tem? Vai ter que acompanhar. Wanderson, eu indico aí para as pessoas aí que estão perguntando para mim, que não param de perguntar, e o que você fez? E o que aconteceu? Foi muito rápido. Como foi essa bariátrica? Doeu? Pessoal, tá aqui para explicar para todos. Não é questão nem de ser rápido. Faz 5 meses já que eu decidi mudar de vida e garantir minha aposentadoria. Não foi rápido. Foi aquilo que o Dr. Maurício acabou de falar aqui. É persistir naquilo que você quer, lutar contra você mesmo, que é o primeiro. É você contra você, olhar né? no espelho, pegar aquela camiseta e falar assim, nossa, não tô entrando aqui, ou eu perdi toda aquela roupa, é você com você mesmo. Seguir certinho aí as indicações dos profissionais especializados nisso. O cara não estudou tanto para falar bobagem, então procura aí Dr. Maurício. Tá na descrição do vídeo aqui, ó, o Instagram dele, lá tem os contatos, lá tem os depoimentos. Quem não viu a página ainda, dá uma curtida na página dele lá no Instagram, que tem várias histórias lá. Tem mostrando de onde ele veio, do Panamá aqui, o porquê medicina. Curte lá, procura esse profissional que você quer resultado, tá aqui, ó. O resultado tá aqui. Só não vai tirar a camisa que Tá, ainda você pode aqui, assistir de dia e se não é horário noturno ainda e tal, né? O Anderson gosta dos comentários, os comentários que quebram o vídeo Não, mas dele. é legal, não é legal, gente, Mas é legal. procure profissional, que vale a pena, pessoal. Vai lá, por exemplo, use inteligência, né? Se existe, por exemplo, nossa, pesquisei lá que existe um médico que trabalha com isso. Existe uma nutricionista que se preocupa com a fezes. Nossa, como que tá as suas fezes? Eu falei, que diferente. Por que você quer saber quanto tá minhas fezes? O Dr. Maurício acabou de explicar aqui, que é muito importante. Daí tem um outro profissional que te procura assim, peraí, você tá fazendo atividade para saúde, para se lesionar, isso aqui, tá aí. Ele me deu várias dicas. Peraí, Wesley, vamos ver o quanto é o tempo que você está fazendo, o oxigênio, os vários exames que ele vai orientar vocês. Tá aí toda a dica, pessoal. Só não vai conseguir aquele que querer fazer por si próprio. E outra, uma interessante título, perdão, mas é cortado, a gente vê brilhando nos olhos, eu brinco com você, mas está bonito. Tá. Gente, tá bonito. Depois tá eu passo o bonito. telefone pra você. Tá bonito, tá bonito. Essa autoimagem é importante. Muito. Porque queira ou não, isso que o Wesley falou, você tem que querer, porque é você contra você. Beleza, é você contra você. Mas é você contra a sua esposa, cara. É você com aquele que você ama. Queira ou não, você, né, sendo homem ou tendo uma mulher acima do peso, tá, isso, a autoimagem influencia. Demais. Quando eu olho aquilo pro espelho, talvez, e falo, puxa, meu, Tá legal. não tá bacana. E aí, talvez o seu marido não vai ser tão, né, sincero assim, porque senão... Mas e aí, o que você está fazendo para você e pelo seu marido? Porque queira ou não, é uma junção, não estou falando em alterofilismo, em definição, estou falando em saúde. Porque a estética está em segundo lugar, não é, doutor? Eu falo isso para alguns pacientes até mesmo da UTI, alguns pacientes do ambulatório, e digo o seguinte, o paciente tem 40, 50 anos, Olha aí. hipertenso, diabético, o paciente já infartou e tudo mais, está fumando, está com os hábitos horríveis. Eu olho para ele e falo, olha, você já tem 40, 50 anos, você fez tudo o que quis até os 40 anos. Você pode viver mais 40 anos fazendo agora o correto. Então é isso, ele começa a repensar e falar, poxa, é verdade, eu fiz 40, 50 anos fazendo de qualquer jeito, por que não mudar? Porque se não mudar, ele vai continuar colhendo as consequências dos maus hábitos. E gera até um outro questionamento. Se não fizer somente por você, porque geralmente a gente tem que fazer pela gente, mas a gente não quer. Então, faça também pelos que estão ao redor. Porque senão no futuro você vai ser uma carga para aqueles que estão ao seu redor. Ou talvez não vai ser nem mais, porque você Ou já nem foi, vai ser não é? mais. Mas se se torna uma carga, é pior, né? Verdade. Vai ser muito pior. Então, não se torne. Isso só depende de quem? De você. Legal. Só de você. Maurício, eu gostaria que você terminasse aqui o nosso podcast com uma dica de ouro aí pra galera que tá assistindo. A Essa câmera é câmera toda sua. sua aí. Vende aí o seu nome aí, que tá aqui o resultado que vale a pena. Agradeço novamente a você por todas as dicas que você me deu aí. E assim, além de médico, amigo eterno.
sabe, já conversamos sobre isso e eu falo assim, já falei olhando para você, Maurício, independente do que a gente falar aqui pro bem-estar do paciente, a pessoa de você já está concebida na minha cabeça, que é o que ninguém tira mais, que é Dr. Maurício, me ensinou muita coisa, vi a formação dele, acho que era o último ano quando eu entrei. Sim. E é uma pessoa espetacular, pessoal, uma pessoa assim de coração, uma pessoa que é muito inteligente. Eu falo que ele é autodidata e os filhos dele estão seguindo pelo mesmo caminho que ele me mostra lá. É um dom seu, você passou aí para os seus filhos de ser autodidata e assim, nunca tá sossegado com uma coisa só. Eu tenho certeza que ele não vai parar por aí de médico de esporte. Sempre se procura algo a mais para enriquecer aí, e hoje em dia eu falo diferente, para enriquecer não, para ajudar o próximo. Esse é o mais importante. Perfeito. Toda a câmera sua, Dr. Maurício. Perfeito, pessoal. Então, novamente, eu quero agradecer realmente o convite. E para você que está aí em casa, você tem tudo na mão. Você tem a informação e você tem profissionais que podem te ajudar. Eu posso te ajudar a conseguir melhorar a tua performance, se você é um atleta, e se você é um paciente sedentário ou que tenha realmente infartado, que tenha tido uma insuficiência cardíaca, com alguma doença crônica, alguma complicação, existem orientações específicas para essa população que hoje muitas vezes não é dada. Às vezes é dito para o paciente que infartou, que fica quieto, que não faça exercício, e não é assim. Então, o que a gente faz na MK, na Cardio Esporte? No consultório, então, começamos primeiramente, como eu falei, com um bom bate-papo, uma boa conversa para te conhecer, para entender quais são realmente os teus hábitos, uma avaliação da sua composição corporal, a análise realmente do teu gasto em repouso, a análise do teu movimento, entender o teu coração, para poder fazer realmente o exercício de alta intensidade e saber se ele realmente suporta isso, tá? E prevenção de lesões, analisando realmente como está a tua densidade muscular e as suas assimetrias. Então, com isso, a gente faz um planejamento para te levar, então, a uma nova etapa da tua vida. Uma nova etapa com novos hábitos. Então, a gente está aqui para te ajudar e, como falamos aí, pega essa. Eu vou falar pra você, o cara tem o cara é preparado já. Né? Um detalhe só, Wesley, não é? Tudo isso daqui, gente, quem faz acontecer, quem é exatamente o criador, Light Studios. Né? A gente não pode deixar de colocar aqui Light Studios, a gente tem aí esse Full HD 4K 8K aqui, não é, Wesley? E essa equipe tá crescendo, hein, mano? Tá crescendo. Então, se vocês pensam em edição, pensam aí em conteúdo vídeo, áudio, né? Audiovisual. Light Studios, Light Filmes está com vocês aí, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação. Curte aí nossa página e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Gente, com Deus. Pega essa. Tchau, tchau.